Pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a nossa primeira aula que aconteceu essa semana de ensaios mecânicos e não destrutivos. Tá? Além da introdução que a gente fez na nossa aula dessa semana, que foi a nossa primeira aula, nós já começamos a falar um pouco sobre o ensaio de tração, né? Então, no ensaio de tração, o material, geralmente com formato e medidas padronizadas, né, por uma norma, esse corpo de prova que é ensaiado, ele recebe esforços ali ao longo do seu eixo longitudinal, né? Então são forças que tendem a alongar este corpo de prova, né? Então essa força P é aplicada sobre a área de seção transversal deste corpo de prova. E aí tensão, então, por definição, é a força que está sendo exercida sobre a área, tá? Lembrando as unidades, né? Então, Pascal é Newton por metro quadrado, megapascal Newton por milímetro quadrado, e eu consigo fazer a conversão aqui entre megapascal e pascal facilmente, sabendo que o prefixo mega vale 10 a sexta. Então, tensão é essa letra grega aqui, tá? E aí, se eu aplico uma força em uma área do material e surge lá uma tensão, esse material pode ou não se deformar. No caso do ensaio de tração, que é esse que a gente está falando, o material ele vai se deformar, né? Então ele vai aumentando de comprimento à medida que a área de seção transversal dele vai diminuindo. E aí essa variação de comprimento em relação ao comprimento inicial, é o que a gente chama de deformação. Então o material tinha um comprimento inicial, com uma área de seção transversal inicial, recebeu um esforço aqui alongando ele vai atingir um comprimento final, e esse alfa aqui seria o alongamento, né, quanto ele aumentou de comprimento. Então, comprimento final, comprimento inicial, área, carga que está sendo aplicada, que é uma carga que estica esse material, né, e o alfa, que é o deslocamento da barra. Como que eu vou calcular a deformação do material, que é essa letra grega aqui, o epsilon, né? Então, a deformação do material é o alongamento dividido pelo comprimento inicial. Só que o alongamento, o que ele é? Ele é a diferença entre comprimento final menos inicial. É quanto o material aumentou ali de comprimento. Então, eu posso reescrever a minha fórmula, considerando que deformação, epsilon, é igual diferença ali, variação de comprimento, né? Comprimento final menos comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Tá? Então essa é a minha deformação. No ensaio de tração, que é um ensaio destrutivo, porque o material quebra depois do ensaio, eu uso uma máquina de ensaios, pode ser uma máquina universal, como essa daqui, que faz vários tipos de ensaio, ou pode ser uma máquina específica para o ensaio de tração. O mais importante é que, durante o ensaio de tração, os dados aqui do ensaio, né, tanto força que está sendo aplicada, quanto variação do corpo de comprimento do corpo de prova, são continuamente enviados para o computador que está acoplado ao equipamento, tá? E aí no final, como resultado, eu tenho uma curva chamada de curva tensão-deformação, que geralmente tem esse perfil aqui, esse jeitão, né? Então sempre vai ter, né, ou tem uma região reta. Essa região reta a gente chama de região de deformação elástica, tá? Porque nesse trecho reto, se eu parar de aplicar a carga no material, ele consegue recuperar a sua forma e suas medidas iniciais, de quando ele estava em repouso, tá? Aí, quando atinge esse ponto aqui, ó, é o fim da região elástica, é o que a gente chama de limite de escoamento. É a transição entre a região elástica e a região plástica. Então, a partir desse ponto, começa a região de deformação plástica, que a gente chama de deformação plástica uniforme, porque todo o meu material está deformando por igual, tá? Não existe nenhuma região ali concentrando a deformação. Isso continua até atingir uma tensão chamada de limite de resistência, e aí a partir da tensão limite de resistência, começa o processo de formação de pescoço, a estricção. Então, a partir desse ponto, começa uma deformação plástica não uniforme, porque vai ficar toda concentrada ali no pescoço. Isso vai acontecendo até a tensão de fratura do material, tá? Tensões importantes: tensão limite de escoamento, tensão limite de resistência, tensão de fratura. Regiões importantes: região elástica, região plástica uniforme, região plástica não uniforme. Ah, mas o que é região plástica? Acho que eu não falei.
Região plástica é a região onde o material está se deformando permanentemente, ou seja, por mais que eu pare de aplicar a carga, ele não se recupera mais, tá? Quais propriedades eu consigo medir através do ensaio de tração? Resistência mecânica, rigidez, ductilidade, resiliência e tenacidade. O que são cada uma delas? Resistência mecânica é a resistência que o material oferece quando eu tento deformar ele plasticamente. Como que eu vou caracterizar essa propriedade de resistência mecânica do material? Posso usar o limite de escoamento como referência, o limite de resistência, a tensão de fratura mais difícil, mas essas duas aqui é comum serem utilizadas, o limite de escoamento e o limite de resistência. Depende do que o meu projeto quer, se ele preza mais pela segurança ou mais pelo custo, isso na verdade depende de uma série de fatores, né? Rigidez, né? O que é a rigidez? A rigidez do material é a resistência que o material oferece também quando eu tento deformar ele na região elástica, na parte reta ali do gráfico, tá? Como que eu determino a rigidez, né? Como que eu represento ela? Represento ela através de uma grandeza chamada de módulo de elasticidade, representado pela letra E maiúscula, E normal, tá? Para isso eu posso usar a lei de Hooke, que só é válida no regime elástico. Então o que a lei de Hooke me diz? Que tensão é igual módulo de elasticidade vezes deformação, ou seja, tensão e deformação são proporcionais e o que torna elas proporcionais é o módulo de elasticidade. Mas lembra que a lei de Hooke só vale no regime elástico. E aqui, se eu tiver o gráfico, né, eu posso determinar esse módulo de elasticidade graficamente, através de um triângulo retângulo formado aqui na região elástica. Então, a tangente do ângulo alfa, aliás, do ângulo θ, será igual variação de tensão dividido pela variação de deformação, ou cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, se a gente olhar esse triângulo retângulo aqui, tá? A ductilidade é quanto o material consegue se deformar antes de quebrar. Então, se o material se deforma muito antes de quebrar, ele é dúctil. E se ele deforma pouco, ele é o quê? Aí ele é frágil. Então, não associem, aliás, fragilidade não é o oposto de resistência. Então, às vezes as pessoas falam, esse material não é resistente, ele é frágil. Então, na verdade, quanto mais resistente, mais frágil o material é, tá? A diferença do frágil, o oposto de frágil, é dúctil. E dúctil é um material que deforma bastante antes de quebrar. Eu posso calcular isso de duas formas, através do alongamento total ou da porcentagem de redução de área. Alongamento total é basicamente a fórmula da deformação, só que multiplicado por 100 para obter uma porcentagem. E a porcentagem de redução de área é a relação ali entre a variação das áreas e a área inicial, ou seja, área inicial menos área final dividido por área inicial, tá? Vezes 100, que é para obter a porcentagem, né, de redução de área, tá? Beleza, isso que eu tinha falado. Resiliência está relacionada à energia que o material consegue armazenar enquanto está na região elástica e depois liberar quando ele é descarregado, ou seja, essa energia ela não é absorvida, ela é só armazenada, tá? Então, como que eu calculo? O módulo de resiliência é a tensão limite de escoamento ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade, tá? Como eu vejo aqui, olhando o gráfico, essa região reta, ela forma um triângulo retângulo, né? Essa região de reta aqui do gráfico, consigo fechar esse triângulo retângulo aqui. Se eu calcular a área desse triângulo retângulo, eu estou calculando a resiliência do material, porque ela é a área total sob a região elástica do meu gráfico, tá? Além de conseguir calcular ela desse jeito aqui também, eu também consigo através da área do triângulo retângulo. E a tenacidade é a energia absorvida pelo material até a sua falha. Então, na resiliência era armazenada. É importante falar que a resiliência, o material que tem que ser resiliente é o material de mola, né? Então, o material da mola, ele armazena energia quando ele está sendo tracionado ou comprimido, mas depois ele libera essa energia quando ele é descarregado, para voltar à posição inicial, tá? Ao estado de repouso. E a tenacidade, então, como eu estava falando, é a energia que o material absorve até a sua falha, tá?
como que eu calculo? É a área total aqui debaixo do meu gráfico tensão-deformação. Então eu tenho que calcular essa área 1, essa área 2 e essa área 3. O material tenaz geralmente é um material dúctil também, né? Tem uma boa resiliência também, né? São propriedades que caminham juntas, tá? Pessoal, isso, uma breve revisão da nossa primeira aula. Vou deixar um exercício bem simples para ser entregue através do Moodle. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.